A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida e a tua família. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus possa abençoar cada pessoa que entrou aqui. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma palavra uma palavra que muitas pessoas talvez tenham ignorado, né? Uma palavra que talvez você não sabia sobre esta palavra. Tem uma palavra que eu estudei essa semana, né? Hoje eu terminei de estudar ela e é uma palavra que fala, uma palavra que muitas pessoas nunca, talvez, né, muitas vezes não ouviu falar ainda sobre isso, tá? Mas antes de começarmos, você que chegou aqui, que é novo no nosso canal, eu quero me apresentar. Eu me chamo Arthur Teodoro, eu sou pregador da palavra de Deus, tá? E esse canal aqui está voltado para o Evangelho de Cristo, onde eu trago pregações da palavra de Deus, né? E que Deus possa te abençoar cada um, né? Eu creio que essa palavra vai falar fortemente com você, tá? Se você gostou desse vídeo, né? Ou seja, quando chegar ao final do vídeo você gostou desse vídeo, eu quero que você embaixo clique no botão inscrever-se no canal, né? Aí abaixo vai aparecer um nome inscrever-se. Clica nesse botão, ao lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e clique na opção todas, tá? Para que sempre que eu lançar um vídeo aqui, o YouTube ele vai mandar no seu celular que eu lancei. Ou seja, quando você estiver com o seu celular, aí o YouTube vai mandar, olha, o canal Arthur Teodoro te mandou uma recomendação do YouTube, tá? Então, que você possa ficar sabendo. Também deixa o seu like, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, que assim o YouTube ele vai recomendar para o máximo de pessoas. Porque eu creio que através dessa palavra muitas pessoas, né, vão ser impactadas, muitas pessoas vão ser impactadas através dessa mensagem. Tá? E eu creio que Deus vai falar fortemente no teu coração, tá bom? Então, eu quero que você que é evangélico aqui, eu quero que você pegue a tua Bíblia aí para você me acompanhar aqui neste vídeo, acompanhar o passo a passo desse vídeo. Se precisar, se você quiser, né, pega uma caneta, papel para que você possa anotar as informações que eu vou dar aqui através desse estudo, tá? Para que você possa, se você esquecer, você olhar seu caderninho e lembrar, e também para você poder pregar para várias pessoas. Aí, tá? E no final do vídeo eu vou estar recomendando para vocês o livro, né, que eu estou dando esse estudo aqui hoje aqui é por causa de um livro que eu estou lendo e estou quase terminando ele, então fica até o final para você saber, tá bom? Então vamos pro vídeo, né? Então vamos para a palavra de Deus. Jó, no seu capítulo 10, versículo 8, vai dizer assim, ó: As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Glória a Deus, aleluia. Estamos, meus irmãos, diante de um texto a qual vai falar acerca do que Jó estava passando, tá? Jó, nós sabemos a história de Jó. Jó passou por um momento muito difícil na sua vida. Por quê? Porque ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha, tá? Mas dentro desse tudo que ele perdeu, uma coisa ele tinha certeza, que Deus o formou, ou seja, que Deus tinha criado ele, que Deus tinha formado ele, né? Ele tinha essa certeza que Jesus tinha feito ele, tá? E nessa história de Jó nos ensina 5 coisas que para você poder, tá? Para que seu ministério seja bem sucedido, né? Seu ministério, porque o ministério nós sabemos que precisa de algo para poder realizá-lo, tá? O ministério não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, tá? Precisa de algo para realizá-la, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui sobre essas 5 coisas. Então por isso que eu quero que você anote no seu caderno aí, ou se você é bom de memória, grave isso aqui. Primeiramente, formação espiritual. Aí você olha para mim e diz: Arthur, como assim formação espiritual? Tá? Eu vou dizer, formação espiritual que eu estou tentando dizer é sobre os dons espirituais. Vou repetir, os dons espirituais, tá? Vamos falar sobre os dons espirituais um pouquinho aqui. Nós sabemos que quando uma pessoa ela serve a Deus, Deus dá um dom para aquela pessoa. Todos nós temos que servimos a Deus, né? Temos um dom, ou seja, um dom de pregar, um dom de cantar, um dom de profetizar e vários outros dons, dom de visão, dom de profecia. E várias pessoas Deus
dá este dom. Só que uma coisa que muitas pessoas elas têm ignorado, né, e também que faz parte para que seu ministério seja bem sucedido, as pessoas têm deixado esse dom escondido. Ou seja, não tem compartilhado este dom com as pessoas. Não tem compartilhado esse dom com os irmãos. Mas a Bíblia ensina que a gente devemos compartilhar os dons. Por quê? Porque quando você vai para a igreja, e você, por exemplo, você que é pregador como eu, quando você vai para a igreja, você que abre a tua Bíblia, vai lá, lê um versículo. Quando você decide pregar, ou alguém te convida para pregar em algum canto, o que você está fazendo? Você está compartilhando. Já tem muitas pessoas que escondem isso. Por exemplo, vamos supor que aquela pessoa tem um dom de profecia ou de revelação. E Deus manda essa pessoa revelar para aquela pessoa lá, tal fulano. E às vezes a pessoa fala, não vou não, senão as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas não vão gostar. Aí a pessoa acaba escondendo o dom. Mas não é isso. Para você que quer ter um ministério bem sucedido, o ministério de Deus bem sucedido, você precisa disso. Você precisa compartilhar os teus dons espirituais. Porque Deus ele não deu esse dom para compartilharmos com nossos irmãos. Porque se através disso nós vamos poder ajudar nossos irmãos quando precisar, através dos nossos dons. Né? Vamos supor que você tem dom de pregar. Aí às vezes aquele irmão ele está ali triste, ele está precisando de uma palavra de Deus. E você, através do seu dom, vai lá e prega a palavra para aquela pessoa. E aquele irmão, ele se fortalece. Né? Ele se fortalece na presença do Senhor através da palavra que você pregou para aquela pessoa. Ou seja, não esconda o dom. Tá? Não esconda o dom que Jesus te deu. Porque se ele te der, é para você compartilhar. Porque se não fosse assim, Jesus quando ele veio para a terra, ele não tinha compartilhado o seu dom. Porque Jesus tinha um dom de pregação. Jesus foi um dos maiores pregadores e sempre será um dos maiores pregadores que existiu na terra. Tá? Ele tinha esse dom de pregar, não só de pregar, mas ele tinha o dom de pregar, de curar, né? De curar. Tá? Ele tinha esse dom. Se fosse assim, Jesus não ia compartilhar esse dom, ele ia esconder, mas ele compartilhou o dom que seu pai, ou seja, Deus, tinha dado para ele. Ele compartilhou até o dia da sua morte. Então compartilhe o teu dom. Não esconda o teu dom. Tá? Esse é um dos segredos para que você possa ter um ministério bem sucedido. Tá bom? Então guarde e vamos para a segunda etapa. Opção do coração. Atentando às opções do coração. Você olha para mim e diz, Arthur, o que tem a ver o coração da gente para que o nosso ministério seja bem sucedido? Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz que é um dos maiores mandamentos que tem é amar ao próximo como a ti mesmo. Pronto. A Bíblia diz nós amamos. Ou seja, o nosso coração define o que nós sentimos. Ou seja, quando você sente sentimentos por alguém, é o seu coração. Quando você sente tristeza, é o seu coração. Quando você sente alegria, é o seu coração. Porque os seus sentimentos vêm através do coração. É o seu coração. Tá? E Deus, ele mandou o quê? A gente amar o próximo. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa ela quer ter um ministério bem sucedido, mas não ama o próximo, né? Não quer amar. Você nunca vai ter um ministério bem sucedido. Você precisa ter um ministério bem sucedido. É um ministério bem sucedido. Tá bom? Também uma coisa, vamos supor. Quando você tem seu coração, certo? Vamos supor que você gosta de lavar prato. Um exemplo, tá? É só um exemplo aqui para você entender. Você gosta muito de lavar prato. Ou seja, não precisa outra pessoa motivá-lo. Ou seja, não precisa outra pessoa pegar e falar, vai lá lavar o prato. Não, você gosta, você vai lá porque você gosta. Então o que eu aprendo? Que nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Nosso coração tem que gostar das coisas de Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que nosso coração
tem que amar a Deus, tem que amar as coisas de Deus, tem que também amar o próximo como a nós mesmos. É o nosso coração. Porque se nós não tivéssemos esse coração, a gente não ia ter esse sentimento que a gente tem de fazer a vontade de Deus. Talvez você já conheça alguém que gosta de fazer as coisas de Deus. Talvez você conheça alguém que ama fazer as coisas de Deus. Alguém que gosta muito de fazer as coisas de Deus. Tá? Talvez você conheça alguém assim. Porque ela gosta. Tá? E não precisa nem a pessoa mandar ela fazer. Não, ela faz. Tá? Ela faz. Não precisa nem mandar que essa pessoa vá lá e faz. Então nosso coração também é um segredo para que a gente possa ter um ministério bem sucedido. Tá? Para ter um ministério bem sucedido, a gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa fazer isso aqui que a Bíblia nos ensina. Nosso coração. Nosso coração tem que amar as coisas de Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Tá bom? Então vamos para a terceira etapa. Terceiro, recursos pessoais. Quando eu falo de recursos pessoais, tá? Eu não estou dizendo sobre... Quando eu falo de recursos pessoais, eu estou falando sobre os talentos que Deus deu para você quando você nasceu. Ou seja, as habilidades que Deus te deu. Às vezes a pessoa tem uma habilidade e às vezes Deus quer que ela use aquela habilidade, mas ela não dá. Vamos supor, você tem uma habilidade de falar bem, por exemplo, você tem uma habilidade de ter uma boa oratória, ou seja, você consegue falar bem, sem tropeçar nas palavras. Essa é uma habilidade que Deus te deu. Então o que você vai fazer? Você vai usar essa habilidade para fazer a vontade de Deus. Essa habilidade para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, vamos supor que, igual eu falei, o irmão tá ali, tal e tudo, precisa de uma palavra, e você vai lá, que é pregador da palavra, vai lá e fala para aquela pessoa. E você fala, não tropeça nas palavras. E aquela pessoa se fortalece. Por quê? Porque você é o quê? Você tem essa habilidade de ter uma boa oratória com a pessoa. Tá? Às vezes as pessoas têm uma habilidade de ajudar as pessoas. Ou seja, toda semana, toda vez está ali fazendo ali, pegando as marmitas, levando os moradores de rua, ou ajudando as pessoas que estão dentro de casa, com feira, essas coisas. É uma habilidade que Deus deu. E Deus ele quer que nós usamos essa habilidade. Igual que eu falei sobre esconder, tanta habilidade como os dons espirituais, você não pode esconder. Você tem que compartilhar com os irmãos. Você tem que compartilhar com os irmãos esta habilidade que Deus te deu. Porque se Deus te deu, é porque é para você ir. Tá? Você tem que compartilhar com os irmãos a habilidade que você tem. Por quê? Porque quando as pessoas olham sua habilidade, essa habilidade que você tem, elas vão dizer, olha, aquela pessoa ali, ela é serva de Deus verdadeira. Eu vejo aquela pessoa que, por exemplo, que eu falei dos moradores de rua, que a pessoa ajuda os moradores de rua. Aí a pessoa vai olhar e vai dizer, rapaz, aquela pessoa tem um coração bom. Igual que eu falei sobre a opção do coração, ser bom com as pessoas também. Através aqui do coração. A pessoa vai dizer, aquela pessoa é boa de coração, eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Entendeu? Então você precisa, porque as habilidades, elas vêm de Deus. As habilidades, elas vêm de Deus. Elas vêm de Deus. Até aquelas habilidades, vou dizer aqui, até aquelas habilidades que as pessoas usam para pecar, foi dada por Deus. Como assim, Arthur? Não entendi. Ou seja, Deus ele deu aquela habilidade, uma habilidade para a pessoa. E às vezes aquela pessoa pega aquela habilidade que Deus deu e às vezes vai fazer outra coisa. Ou seja, vai fazer algo errado com aquela habilidade. Porque às vezes Deus dá aquela habilidade para aquela pessoa fazer aquilo. E às vezes a pessoa ela não quer e acaba fazendo a outra coisa que Jesus não mandou ela fazer. E acaba fazendo aquilo errado. Faz aquilo que não é agrado de Deus com aquela habilidade. Tá? Porque, por exemplo, Deus deu uma habilidade para você. Vamos supor, Deus dá uma habilidade para a pessoa falar bem. Para a pessoa falar bem. Essa habilidade que a pessoa tem de falar bem. E a pessoa tem uma boa oratória. E às vezes a pessoa pega essa habilidade e transforma ela
no ruim, ou seja, começa a falar coisa errada, começa a falar palavrões, né? Então assim, você precisa, né, usar essa habilidade para fazer a vontade de Deus. Porque assim, Deus, ele nunca, ele, vamos lá, ele quer que a gente faça aquilo que a gente consegue fazer. Por quê? Vamos supor, eu não sou um cantor. Ou seja, eu não tenho um dom de cantar, ou seja, eu não tenho aquela voz bonita de cantar. Se eu não tenho essa habilidade, Deus ele não vai me colocar em um lugar de sobre ópera. Jesus não vai me colocar em uma aula, em um lugar onde tem que cantar. Por quê? Porque ele sabe que eu não sei cantar. E se eu não sei cantar, para que eu vou para um lugar para poder cantar? Você tá entendendo? Então assim, você tem que fazer, por exemplo, se você sabe falar com a pessoa, use isso para falar com as pessoas, para pregar o evangelho, tá? Use essa habilidade que Deus te deu. Se ele te deu, é porque ele tem um propósito. Se ele te deu, é porque ele tem um propósito na tua vida, tá? Ele tem um propósito na tua vida, tá bom? Então agora vamos para a quarta etapa. Quarta etapa, usando um modo de ser. Quando eu falo usando o modo de ser, eu estou dizendo sobre a personalidade da pessoa. Nós sabemos que todos nós temos uma personalidade. Tem pessoas que são quietas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas, vamos supor, várias pessoas têm suas personalidades. Cada um tem uma personalidade diferente. Ninguém é igual a ninguém, tá? Todos nós temos personalidades diferentes. E Deus nos ensina que nós temos que usar essas habilidades para fazer o ID do Senhor, para fazer o que é a vontade de Deus. Para que o ministério dê certo, você precisa usar a personalidade que Deus te deu. Vamos supor, a pessoa tem uma personalidade de ser uma pessoa quieta. Mas se a pessoa é quieta, use essa personalidade para poder fazer a vontade de Deus. Se essa pessoa é mais agitada, você não tem aqueles pregadores, tem pregadores que pregam com mais calma e tem aqueles pregadores que pregam mais agitados, ou seja, são personalidades e essa personalidade Jesus deu para elas. Porque Deus usa cada um de uma forma. Jesus ele usa cada um de uma forma. Deus ele usa cada um. Às vezes Deus quer que aquela pessoa pregue com mais calma, e às vezes Deus quer que a outra pessoa pregue com mais agitado. Claro, tem pessoas que às vezes exageram, às vezes, por exemplo, às vezes Deus dá aquela personalidade para a pessoa ser mais agitada. Só que às vezes aquela pessoa começa a exagerar demais, sabe? Exagera demais, começa a gritar mais alto demais e às vezes exagera. Mas às vezes Deus usa a personalidade, ele usa essa personalidade, ele deu aquela personalidade. Se você vê um pregador pregando com mais avivado, é porque Deus deu aquela personalidade. Se aquela pessoa prega com mais calma, Deus deu aquela personalidade. E olha aqui, tem muitas pessoas, ó, é uma informação importante aqui. Tem muitas pessoas que acham que Deus só usa aquelas pessoas mais agitadas. Não, Deus usa também aquelas pessoas que são quietas também. Porque assim, o povo tem acostumado com o movimento, né? Com os movimentos, as pessoas gostam mais de coisa avivada. Mas às vezes Deus quer usar umas simples pessoas que pregam quieto para corrigir ela de alguma coisa. Jesus usa de cada um de uma forma. Então use essa personalidade que Deus te deu para fazer o ID do Senhor, porque você vai ver que o ministério de Deus na sua vida vai ser bem sucedido. Amém? Então vamos para a quinta e a última etapa. Áreas de experiência. Como assim áreas de experiência? Às vezes Deus vai usar experiências da vida para que lá na frente você entenda o porquê passou por aquilo e comece a fazer o ministério de Deus. Sabe? Às vezes Deus vai usar o seu passado. Por exemplo, às vezes Deus vai usar experiências familiares, ou seja, o que você aprendeu com sua família. Ou seja, ao longo por exemplo, vamos supor ao longo da minha jornada, quando eu era pequeno, até agora, e quando eu crescer, eu vou ter uma experiência. E às vezes Deus ele faz o que? Ele usa algumas experiências da vida
para que quando chegar lá na frente, você entenda o porquê passou por tudo aquilo, pelas provas, e através dessa experiência que você passou, você possa contar o seu testemunho para várias pessoas, e através do seu testemunho muitas almas podem ser libertas, muitas pessoas podem ser transformadas, e pode fazer aquela pessoa a animar e continuar progredindo mesmo na luta. Você está entendendo? Então Deus às vezes vai usar uma área de experiência, algo, Deus às vezes vai fazer você passar pela uma experiência. Às vezes Deus vai querer fazer você passar por aquelas experiências, para que você chegar lá na frente e você possa entender, tá? Às vezes Deus usa experiências para que você possa entender a palavra dele, né? Às vezes, por exemplo, você não sabe da palavra de Deus, aí você não sabe, por exemplo, aquela pessoa que não aceita Jesus. Aí ela não sabe como fazer um devocional. Aí o que? Ao longo da experiência da vida, ela vai aprender a ter um devocional. Você tá entendendo? Então essa foi as 5 coisas, né, que Deus quer: formação espiritual, recursos pessoais, usando o modo de ser, como é que eu falei, o outro, opção do coração, né? E o último, áreas de experiência. Então guarde essa mensagem no teu coração, porque eu creio que Deus falou fortemente. Eu espero que você tenha entendido. Isso aqui foi a 5, tá? Que você, para que o ministério seja, porque o ministério exige algo para realizá-la. E essas são as 5 coisas para poder o ministério ser realizado, tá bom? E como prometido, vou mostrar para vocês o livro, tá? Que eu estou lendo do estudo de hoje. Foi através desse livro aqui, Vida com Propósito, tá? Esse livro aqui é muito bom. Eu já tô quase terminando, faltam uns 12 dias, 11, para eu terminar ele, né? Porque é do autor Rick Warren, sei lá como é que fala, que é um pregador lá da Califórnia, de uma igreja Saddleback, acho que é assim que fala. Tá, se você tiver, tá, na sua cidade aí, a livraria mais próxima, né, evangélica, compra este livro, tá? Que vai te ajudar muito para você entender o seu propósito, por que você está na Terra, né? E você vai aprender com esse livro muito, e como eu também aprendi. Então o estudo de hoje foi através desse livro, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, tá? Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, né? Por quê? Porque esse vídeo dá trabalho, porque eu tenho que editar ele pra você, pra ficar bom pra você possa entender ele, tá? Então esse vídeo aqui eu demorei um pouco, eu demorei pra poder editar ele. Então, eu espero que você tenha gostado dele, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão entediadas e às vezes não assistem os vídeos todos, né? Mas eu espero que você tenha assistido até o final e tenha entendido essa mensagem aqui de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, tá? E coloca aqui nos comentários sugestões de vídeos que eu posso colocar aqui, tá? Ah, tu quer que você faça de algum assunto, só que esse assunto, lembre que esse assunto seja voltado para o evangelho de Cristo, tá? Só as coisas de Deus, tá? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.